Hoje, o Mídia News inicia uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Nas próximas semanas, eles falarão de suas propostas para os desafios de administrar uma capital com graves problemas. O convidado dessa semana tem 40 anos, é cuiabano, formado em arquitetura. Em 2016, ele se elegeu a vereador de Cuiabá e em 2020 ele disputou o Palácio Alencastro. Recebeu mais de 90 mil votos no primeiro turno, mas perdeu para o prefeito Emanuel Pinheiro no segundo turno. Em 2022, ele foi o segundo candidato a deputado federal com mais votos em Mato Grosso e o mais bem votado em Cuiabá. Agora, ele tenta de novo se eleger prefeito da capital. Candidato Abílio Brunini, é um prazer recebê-lo no Mídia News. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O senhor é deputado federal e está no meio do primeiro mandato. Por que ser prefeito de Cuiabá agora? Por que essa escolha depois de uma derrota um pouco amarga em 2020? Olha, por que os times jogam o Campeonato Brasileiro todos os anos? Porque eles querem ganhar o Campeonato Brasileiro e eles querem fazer a história deles ali junto. Eu sou candidato a prefeito em 2024, fui candidato a prefeito em 2020 e fui candidato a deputado. Não se trata depois de uma derrota, depois de uma vitória, porque a vitória minha foi em 2022. Eu tive a primeira vitória em 2016 para vereador, fui muito bem votado. Se tivesse ido para vereador em 2020, teria também sido bem votado, porque a população gostou do nosso trabalho. Exemplo esse é que a gente foi em primeiro lugar para o segundo turno. E agora, em 2022, a gente também teve uma vitória para deputado federal, sem as mesmas condições que todo mundo teve, sem dinheiro, sem nada, fomos o segundo deputado federal mais votado. Isso prova que o nosso trabalho, mesmo que muitos não gostem, principalmente da classe política, o nosso trabalho é aprovado, é apoiado pela própria população. Então, nós temos o porquê estar aqui. Mas especialmente para o executivo, assim, o que tá te movendo a isso, esse desejo? O desejo de mudança vem da cidade, não é só um desejo meu. Eu tenho esse desejo de mudança, mas principalmente eu vejo a cidade querendo esse desejo. Eu, como todos sabem, sou da fiscalização. Sempre fui de ir na UPA, de ir no posto de saúde, de ir na escola, de ir nos espaços públicos, ver como está funcionando. E chega um momento que você fala, alguma coisa tem que acontecer, não pode ser desse jeito, não podemos aceitar que continue desse jeito. Poxa, você ir numa UPA e depois de 4 anos, desde 2020, quando eu fui candidato, e ela continua o mesmo problema, faltando médico, faltando profissional de saúde, faltando remédio, é o mesmo problema. As pessoas pegam 8 horas de fila e continuam sofrendo por falta de atendimento na unidade de saúde. Você vai nos bairros e continua sendo aquele mesmo problema de infraestrutura urbana. É buraco para todo lado. Eles eles não sentem vergonha de falar que vai fazer uma operação tapa-buraco. Tapa-buraco não deveria ser uma operação, é manutenção constante de vias públicas. Então, assim, quando ela chega a ser uma operação, significa que a manutenção deixou de ser feita por longo espaço de tempo, para depois criar uma operação para dizer que vai tapar os buracos das vias públicas. E quando você percebe que o problema nunca vai ser solucionado só com a fiscalização, ele tem que ser solucionado pela administração, e daí você vê que o único caminho é ir para a linha de frente e buscar a administração para poder resolver os problemas da cidade. Então, é uma reivindicação da população, é um desejo do povo que a gente faça uma mudança na nossa cidade. E eu tenho fé que a gente tem um time muito bom, temos uma equipe muito boa, pessoas qualificadas que podem nos ajudar a trazer e resgatar a nossa cidade. Na saúde a gente tem, por exemplo, a doutora Lúcia Helena, não sei se você conheceu, ela é médica, pediatra, foi servidora da prefeitura, atende crianças, atende um monte de gente e foi presidente do Conselho Regional. Para ser sua vice. Mas o nosso projeto com ela sempre foi dela ser secretária de saúde. É uma das coisas assim que eu já falo antecipadamente. Duvido os outros candidatos já ter coragem de falar quem vai ser os secretários, mas eu falo antecipadamente. Porque pode pesquisar a vida dessa pessoa, pode vir lá em cima e descobrir o que ela é. Você vai ver que é uma pessoa digna, decente, trabalhadora, com uma história incrível em Cuiabá e que pode fazer muito pela saúde de Cuiabá. Então as nossas propostas, elas foram baseadas em conversas com pessoas técnicas,
e foram baseados em conversas com a população, para que a gente pudesse entregar um projeto muito legal para resgatar a nossa cidade. Perfeito. Eu queria só ainda voltar para essa questão de como que o senhor quis ser político e como se tornou. A gente sabe que o senhor é neto do pastor Sebastião Rodrigues de Souza, e eu queria saber como que foi esse relacionamento dele com o senhor e qual foi essa influência, porque ele não deixa de ser uma liderança, não só religiosa, mas também política ali, guardado a significância ali, mas é uma liderança. O senhor acha que herdou dele a oratória, a postura? Olha, se eu tivesse herdado 10% dele da oratória, já estava muito bom. Não, é outra história. Meu avô é um legado fantástico, é uma história de superação, de uma pessoa que veio de uma vida muito simples, e que o Senhor Deus o capacitou, lhe deu todas as condições para que ele pudesse servir a obra de Deus até os últimos dias de sua vida. Tem uma história, um momento muito importante para mim. Eu fui visitar meu avô no hospital, quando era o fato do Covid, e eu cheguei lá no hospital e ele não podia entrar, porque ele estava internado dentro, ele estava dentro do leito de UTI de Covid. E não podia entrar, naquela época do Covid não podia. E eu cheguei dentro do hospital e o pessoal falou: olha, que bom que você chegou agora. Eu falei: oh, que legal, que bom. Eles: porque o seu avô está indo pro quarto. Eu falei: pô, ninguém tá sabendo? Não, ninguém tá sabendo. Eles não avisaram ninguém. E meu avô estava indo pro quarto e eu cheguei naquela hora e eu fui pro quarto junto com ele. E ele feliz, conversando comigo, eu feliz, pô, aquela surpresa, seu avô tá internado de Covid e você chega na hora que ele tá indo pro quarto e você pode ir no quarto com ele. E eles falaram: é você que vai passar a noite com ele, né? E eu tava desse jeito, né? Sem a menor ciência de nada. Esposa gestante em casa e coisa e tal. E eu falei: vou pro quarto com meu avô. Pô, que alegria. E passei a noite lá. E nessa noite a gente conversando e tudo. E no dia seguinte ele voltou para UTI, foi entubado e a situação piorou. E no leito daquela enfermidade, toda aquela situação, chegou uma mulher, uma enfermeira, cuidar dele. Aí ele falou: posso orar por você? Ele orou pela enfermeira, a enfermeira orou por ele. Falei: puxa, olha que exemplo. Até no pior momento da fase dele, ele ainda continua pastoreando, ele continua fazendo o papel dele. Então, assim, isso marcou muito para mim. E isso eu levo isso para minha vida como um exemplo de servir. Sabe, vocação. Eu acho que é vocação, eu acho que é uma missão. Eu acredito, a gente na igreja chama isso de chamado, mas eu acredito que é uma vocação. O Senhor Deus o capacitou, o vocacionou e colocou nele um coração de servir. E acho que colocou em mim também. Só que cada um do seu jeito, cada um no seu propósito. O propósito dele era de servir dentro da igreja, como pastor, servindo ao povo. Meu avô chegou em Cuiabá em 1974. Teve todas as condições do mundo de ser muito rico, se ele quisesse, porque naquela época as propriedades de terra eram distribuídas para aquelas pessoas que pudessem investir. Ele teve muitas oportunidades, muitas ofertas, e em nenhum momento ele aceitou. Quando ele faleceu, ele não deixou riqueza, não deixou nada. Tudo que ele tinha, ele passou para a igreja. Tudo que ele teve na vida, ele compartilhou com a igreja. E eu estou um pouco mais dedicado a falar desse assunto, porque no dia 11 que se passou agora foi aniversário dele. E geralmente, durante esse período, a igreja fazia festas comemorando o aniversário do pastor e da irmã Nilda, minha avó. Hoje a minha avó está bem enferma, mas não é uma enfermidade com muita dor e nem nada disso, mas ela teve 2 Covids e ela tem um esquecimento, perda de memória e outras coisas. Mas uma das coisas mais legais é quando eu chego lá e canto um louvor e ela lembra. E canta esse louvor com a gente. Pois é. Mas se eu ficar falando aqui, nós vamos ficar a entrevista inteira falando do meu avô.
Mas ainda nesse assunto, buscando um pouco, né, a Assembleia de Deus, o senhor comentou sobre a sua vontade, né, de voltar para essa eleição, disputar novamente. E eu queria saber do senhor, assim, e lá em 2020, né, aquela primeira vez, o que também motivou o senhor, o que te moveu a ir para essa disputa à prefeitura, e o senhor teve esse apoio, né, da Assembleia de Deus. O senhor falou sobre essa vocação, né, que o senhor acha que tem para ajudar as pessoas. Então, a Assembleia de Deus, ela é muito parecida com várias outras igrejas. Ela não se envolve muito em política, a igreja, apesar de apanhar bastante por minha causa. Muita gente bate, reclama, fala da igreja como porque eu venho neto do pastor, então muita gente atacou a igreja sobre isso. Mas a igreja, em 2020, não se envolveu na eleição, em 2022 não se envolveu na eleição, em 2024 não se envolveu na eleição. Há muito tempo a igreja não faz posicionamento político, de falar esse é o candidato A, esse é o candidato B, não. A igreja ora por todos, porque a Bíblia os orienta a orar por todos. A Bíblia fala que devemos orar por nossas autoridades. E ela não está dizendo que temos que dizer qual é o nosso candidato. Não, ela está dizendo ore por nossas autoridades. E pede para que o povo escolha com sabedoria, escolha com discernimento, ore para escolher os seus representantes. E que aqueles representantes que o povo vai escolher sejam representantes que combinem, que coadunam com os valores que a igreja representa, que a igreja defende. Mas ela não vai chegar para os irmãos e falar, irmão, esse aqui é o meu candidato. Não, o pastor Sebastião não fazia isso, o pastor Rubens não fazia isso e o pastor Silas não faz isso. Então existe uma diferença que é o posicionamento da igreja. Em 2020 eu fui muito atacado e o pastor Silas, que era o pastor que tinha recém-assumido na ausência do meu avô, ele não fez posicionamento político partidário. Em 2022 fui candidato, ele também não fez. E em 2024 sou candidato, também não fará, isso é normal, porque a igreja nossa não faz esse posicionamento mesmo. Perfeito. Agora falando um pouco do plano de governo, deputado, no seu plano de governo há a proposta de uma criação de vilas de saúde. O senhor pode explicar o que seria isso, como que vai funcionar? É um conceito novo, né, pra gente. Eu decidi colocar o nome de vilas de saúde em conceito a nossa Vila Real de Bom Jesus de Cuiabá, no caso, nossa cidade. Mas esse conceito, ele não é um conceito novo. Ele já existe no planejamento do Ministério da Saúde, que é você levar algumas especialidades para as unidades básicas de saúde. Você agregar à unidade básica de saúde atendimentos especiais. Então você pode, por exemplo, dentro de uma unidade básica de saúde, colocar um consultório que seja um consultório novo, adicionar um consultório novo, para algum atendimento de especialidade com planejamento e organização. Vamos dar um exemplo. As mulheres de um determinado bairro da cidade precisa de um atendimento especialista para alguma área da ginecologia. Vou dar um exemplo. Esse médico ele precisa estar lotacionado naquela unidade o tempo todo? Não, mas durante um período do mês, ele pode marcar as agendas ali e usar aquele consultório e atender aquela especialidade ali. Para descentralizar a central de especialidade médica, em vez de fazer aquele agendamento lá na especialidade médica, fazer lá. Colocar também ali, por exemplo, o terapeuta ocupacional, que pode marcar as agendas para as crianças autistas, os adultos autistas naquele local. O próprio psicólogo pode atender naquele local. Então você cria, junto às unidades básicas de saúde, um anexo de 2, 3 consultórios que possam estar colocando alguns serviços complementares ali, de acordo com a demanda de cada lugar. Você mapeia as atividades e as necessidades daqueles lugares e fala, nesse bairro tem muitas crianças autistas, então nós vamos ter que ter um atendimento especializado próximo desse bairro. E aquele outro bairro tem pessoas que são hipertensas, diabéticos e precisam de um cuidado especializado para daquela área. Vamos levar um cardiologista para atender em tal bairro tantas vezes por semana? Só que essas salas complementares hoje elas não existem, então elas precisam ser adicionadas. E como é adicionar bloquinhos de atividades que o próprio Ministério da Saúde compensa, há unidades que são permanentes como a unidade básica de saúde, a gente falou, então vamos fazer uma ideia tipo conceito de vila, a casa principal é essa, as outras casinhas complementares são essas e elas se complementam. E a gente colocou o conceito de vila de saúde, onde essas unidades especiais elas terão salas complementares para atendimentos especializados no bairro. Já é cientificamente comprovado que a descentralização das especialidades médicas ajuda a reduzir os problemas na ponta final. Porque se você faz um cuidado preventivo,
lá na linha final você vai ter menos pessoas com complexidades. Talvez nem chegue lá, né? Justamente. E sai muito mais barato. Prevenir é mais barato do que remediar. E aí a gente ainda coloca algumas questões que, para mim, não sei por que não tem ainda. Em Brasília tem, em outras cidades tem, e me surpreendi aqui em Cuiabá ver que não tem. Às vezes a gente precisa viajar para outros lugares para ver como funciona em outros lugares e por que a gente está ruim. A gente percebeu que outros lugares tem nutricionista no posto de saúde. E eu olhei, pô, que legal. E você se surpreende como que isso é tão natural de se pensar. Tem nutricionista no posto de saúde, tem profissional de educação física no posto de saúde. E aí no posto de saúde, o nutricionista ele faz uma visitação, ele marca agenda com pessoas diabéticas, hipertensas e tantos outros e ajusta o cardápio para que aquela pessoa não possa evoluir o quadro dela para uma situação pior. O profissional de educação física marca caminhadas pela comunidade, formando um relacionamento de comunidade e convivendo melhor ali, mas também cuidando da saúde. Tal horário do dia, caminhada, tal horário do dia, Tai Chi Chuan, tal horário do dia, yoga. Eu fui em Brasília, eu até participei de uma aula, eu falei, cara, incrível, incrível. Isso melhora a depressão, isso melhora... Saúde mental, melhora o quadro físico da pessoa no sentido de estrutura mesmo física. Pensando numa pessoa idosa, de sociabilidade, às vezes se sente muito sozinha, isso aí é qualidade de vida mesmo, verdade, né? Verdade. E aí eu fui lá, na Unidade Básica de Brasília, estava eu e a doutora Lúcia, a gente foi conhecer. Tinha o profissional dando aula de Tai Chi Chuan, aula de yoga, aula de caminhada no bairro. Do lado do posto de saúde tinha uma academia dessas ar livre, chama Academia de Saúde, e o Ministério da Saúde dá o dinheiro para fazer academia e paga aos profissionais. Então existe o recurso e a gente não usa. Tá? E nisso a gente se surpreendeu com outro elemento que estava dentro da Unidade Básica de Saúde, que era uma horta fitoterápica. Falei, não é possível. Aí o cara falou, sim, o farmacêutico da unidade fez um curso especializado em fitoterapia e ele falou, olha, você está vendo esse boldo que tem aqui? Hoje as pessoas não têm mais o costume de plantar boldo, de cidreira e tantas outras coisas. Mas esses elementos e outras plantas que eu não sei o nome lá, eles falaram, isso aqui, além de ser muito mais barato, ele é muito mais saudável para determinados casos. Claro que ele é farmacêutico profissional, não é outra coisa. Ele é uma pessoa formada para isso e exerce a atividade de farmácia. E ele falou, nós temos dentro da Unidade Básica de Saúde também um laboratório de manipulação. Então a gente pega a planta fitoterápica, manipula, entrega para a pessoa e a pessoa vai ter o cuidado da saúde dela com esses elementos. Eu saí de lá tão maravilhado, falei assim, cara, eu quero isso para Cuiabá. Não consigo acreditar que a gente tem uma cidade com muito mais recurso para a unidade básica de saúde. A gente gasta 1,5 bilhão por ano e a gente gasta boa parte desse recurso para cuidar da linha final. E cuida pouquíssimo da preventiva. Logo, nós temos mais gente doente na linha final, mais gente doente na UPA, mais gente doente no hospital, E a saúde ela não é uma coisa simples de se resolver no quesito de só cuidar da Secretaria de Saúde. Ela é multifacetada, ela vai ter várias questões que acabam desembocando na saúde. A saúde é o sintoma, ele não é a causa. Só para você ter uma ideia, há poucos dias deu um pouquinho de frio e amanheceu a pista molhada. Mais de 50 motociclistas foram parar no hospital por acidentes de trânsito. Ou seja, o trânsito mal planejado, ele também é um problema para a saúde. Quanto que a gente tem de motociclistas que estão lá sofrendo acidente de trânsito, que estão parando lá na UPA, lá no hospital, lotando as UTIs, lotando os corredores do hospital por acidente de trânsito mal planejado. Para isso a gente propõe, por exemplo, a faixa azul, uma faixa exclusiva para motociclistas em via de alto tráfego. Principalmente porque é crescente na nossa cidade os entregadores, o número de entregadores. E eles, às vezes, eles circulam com pressa e até um certo cuidado acaba indo para esse sentido, né? Outra questão que para nós a gente vê muito dentro da UPA, e quem vai nas UPAs e nos hospitais acaba percebendo isso, é a questão
de quantidade de pessoas sequeladas, por exemplo, por causa de diabetes. Eu não sei se você já chegou a saber, mas a diabetes, por exemplo, se não cuidada adequadamente, a pessoa pode perder a perna, perde o pé, perde o braço. Fica cega. Fica cega. Então, e são cuidados que poderiam ser muito fáceis de ser preventivos. A alimentação, caminhadas e até mesmo medicação, que às vezes são de alto custo, que poderia ser distribuído pelo município. Por quê? Porque é muito melhor você cuidar da saúde do paciente enquanto ele não chega num passo de gravidade, do que cuidar depois. Aí você, olha a dor que é para uma família, você vê o seu pai perder o pé, perder a perna e quase morrer. Então assim, e outros morrem. A gente precisa cuidar para que as pessoas vivam com qualidade de vida. Tudo tem a ver com saúde, mas tem a ver com esporte, tem a ver com cultura, tem a ver com planejamento urbano, tem a ver com mobilidade, tem a ver com saneamento público. Uma rua com esgoto a céu aberto traz uma série de doenças para a população. Então a gente tem que fazer o saneamento, tem que cuidar. Temos que cuidar dos córregos, porque os córregos contaminados trazem uma série de doenças para a população. A prefeitura é um organismo, né? Não dá para falar... Você está entendendo? Sim. Tem gente que fala, vou só comprar remédio e contratar médico. Quem fala que é só comprar remédio, contratar médico e que vai zerar a fila do SUS, a pessoa ela é tão pequena na visão de saúde que ela não entende o que é saúde de verdade. Porque saúde não é só contratar médico. Você tem que contratar médico, tem que comprar remédio, tem que ajudar a zerar a fila do SUS, mas se você não cuidar lá do comecinho do problema, você vai sempre enxugar gelo. Então você tem que fazer ações para resolver o problema imediatista, mas ações preventivas a longo prazo, para que a gente possa promover saúde na cidade. Deputado, outra coisa que analisando assim... Só uma coisa que eu queria falar, antes da gente seguir. Nós temos um potencial na nossa cidade que é muito grande em pessoas procurando corrida de rua, andar de bicicleta, usar os parques públicos, tá? E as praças. As pessoas elas estão buscando lazer, estão buscando a atividade física na nossa cidade. E isso tem a ver com saúde e tem a ver com essa outra atividade. Por quê? Porque o próprio Ministério da Saúde, com essa academia de saúde, você também pode colocar nos parques. Colocando, por exemplo, lá no Parque Tianaí, Zé Boloflor, Parque das Águas, se você coloca o profissional de educação física, a enfermagem e alguns outros profissionais que possam estar acompanhando, nós vamos estimular a população a ir para os parques, a ir para a praça, fazer caminhada, fazer exercício e ter acompanhamento preventivo. Isso faz parte também de uma solução para a saúde, mas que tem a ver com lazer, tem a ver com esporte, tem a ver com outras atividades. Com certeza, e para quem não tem, dinheiro, recurso para fazer essas atividades. Para quem não tem, para quem tem, para todo mundo, porque é muito bom viver em comunidade, as pessoas querem se relacionar. Você tem que sair do seu prédio, você tem que sair da sua casa, você tem que ir lá, voltar. Nós somos cuiabanos, pelo menos eu sou cuiabano, e nós somos daquele negócio de você sentar na cadeira de fio na calçada e ver as coisas. Eu sou do CPA, eu sou de soltar pipa na rua, então, eu sou de comer baguncinha no hambúrguer, na época que tinha, né? Exatamente. Deputado, outra questão a gente analisou ali o plano de governo, dos candidatos que registraram ali no TCE e observou ali que pelo menos no do Lúdio e do Botelho, eles mencionam várias vezes, em vários tópicos, que eles vão buscar recursos com o governo federal. E ali analisando do senhor, o senhor não fala tanto disso. Pelo que eu me lembro, o senhor menciona na questão de buscar recurso para recuperar viadutos, vias aqui da capital. E os argumentos que alguns adversários usam é que o senhor não tem essa boa relação com o governo federal. O senhor acredita que o senhor vai ter essa dificuldade para conseguir recursos aqui para a capital? Primeiro é importante colocar que quem mais está mandando recursos do governo federal para a capital sou eu. Então, assim, é um discurso furado esse. Por quê? As minhas emendas são pagas, porque são emendas impositivas. E a gente mandou. Eu mandei 5, 6 milhões para saúde de Cuiabá, nem da gestão do Emanuel Pinheiro, mas, poxa, eu fui eleito com 41 mil votos de Cuiabá. Não vou ajudar o nosso povo porque eu tenho problema com o prefeito? De jeito nenhum. Então, eu mandei mais de 5 milhões para a saúde de Cuiabá. 2 milhões para creche, construir uma creche lá no Pedra 90. Mandei mais 1,5 milhão para esporte, saúde, lazer, cultura do município.
Mandei 12 milhões de reais para a Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. 3 desses 12 milhões é para salvar o nosso zoológico, para a gente não ter, pelo menos nesse ano não vai ter matéria falando que animal está passando fome ou falta de medicamento, porque dinheiro tem para reformar e para comprar todos os materiais para esse pessoal. 2 milhões para o Hospital Veterinário do UFMT, 1 milhão para o Hospital Júlio Miller para fazer cirurgias, 2 milhões para o Hospital Geral também para fazer cirurgias. Mandei dinheiro para a Polícia Militar e esse dinheiro foi pago. Então significa o seguinte, que muitas dessas coisas são conversas para tentar falar que tem que se aproximar do Lula ou deixar de se aproximar do Lula, não tem nada disso. O governo federal, pelo menos eu que estou em Brasília e aprendo a lidar com o governo federal é projeto. Você monta um projeto, apresenta o projeto, se o projeto tiver viabilidade técnica, eles existem, cada ministério tem as suas caixinhas de recursos que estão disponíveis para isso. E eu falo porque eu fiscalizo. Não significa que se é legal ou não é legal, que não vai vir o recurso ou vai vir ou deixar de vir. O Tarcísio, governador de São Paulo, Bolsonaro, de direita, está recebendo os recursos do governo federal com tranquilidade. O Zema, Minas Gerais, também de direita, está recebendo os recursos do governo federal com tranquilidade. O Jorginho Melo, um dos mais duros, ele e o Caiado, estão recebendo recursos do governo federal com tranquilidade. E nenhum deles estão puxando o saco do Lula. Eles são de direita, têm um posicionamento deles e estão trabalhando. Mas o que eles investiram? Em equipe técnica qualificada para montar projeto. Por exemplo, Cuiabá, ainda que tenha o Emanuelzinho, vice-líder do Lula, está deixando de receber recursos do governo federal porque não temos os projetos apresentados lá. Esse, por exemplo, da Academias de Saúde, o dinheiro está lá. Apresenta o projeto, fala onde vai implantar, que você vai conseguir captar os recursos. O governo do estado, a gente mandou emenda para o governo do estado. Ele ainda não conseguiu receber as nossas emendas porque não apresentou o projeto que o governo precisa apresentar. Eu mandei 500 mil reais para o governo do estado, para Maria da Penha. E ano que vem, independente de ganhar a eleição ou não, porque as nossas emendas são feitas em novembro para dezembro, então eu tenho as emendas do ano que vem de todo jeito. Então eu vou mandar mais 1 milhão de reais para Maria da Penha. Só que o governo do estado ainda não conseguiu executar, porque não tem o projeto. E olha, o estado, como o nosso, que bate recorde de feminicídio, está entre primeiro e segundo lugar nacional, com cidades como Cuiabá e Sorriso ranqueando lá entre as cidades com mais problemas de estupro, violência de gênero e ainda feminicídio. E não tem projeto. Você está entendendo? Então o problema da relação com o governo federal não é uma relação política partidária. Quem defende uma relação política partidária não está defendendo uma cidade com planejamento adequado. O que eu defendo é, nós vamos ter os melhores projetos, os técnicos mais qualificados, para criar projetos que consigam captar recursos do governo federal e do governo do estado. E vamos dar uma aula de planejamento, para mostrar para o governo federal, o governo do estado e os demais municípios que é possível arrecadar os recursos públicos tendo bom planejamento e bons profissionais. É diferente. O que eles estão fazendo no plano de governo deles é falar que eles vão tentar captar recursos por influência. Poxa, não é esse tipo de relacionamento que a cidade precisa. Não é porque é do partido do presidente que vai ter mais recursos do que... bobagem. O Bolsonaro foi o que mais mandou recursos para Cuiabá. E ele mandou... Chegou até a ter um vídeo, eu acho, na época que o Manuel falava que se não fosse o Bolsonaro mandando recursos para Cuiabá tinha afundado na pandemia. Não sei se vocês chegaram a ver, acho que ele deu uma entrevista para o Antero falando mais ou menos isso. E ele apoiou o Lula. E ao mesmo tempo a mesma coisa acontece aqui nos outros lugares. Porque por mais que tenha esse discurso político partidário, na prática é projeto. Porque você tem ali o TCU, o Tribunal de Contas da União, fiscalizando, o Ministério Público Federal e o Ministério Público da União fiscalizando, então não é tão simples assim. Pode ter amizade que for com o presidente, se você não tiver projeto, o recurso não vem. Perfeito. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a atual situação de Cuiabá depois de quase 8 anos da gestão Emanuel Pinheiro. O senhor acha que esse quadro é grave? Porque o próximo prefeito ele vai herdar um rombo bilionário, né? Segundo o TCE, 1,2 bilhão. Como que o senhor avalia isso? Olha, a gente estava analisando os quadros e essa situação financeira de Cuiabá não é de agora. Em 2015, nós temos o maior recorde de despesa do município proporcional à sua receita.
O município chegou a gastar 55% da sua receita em 2015. Era o penúltimo mandato do Mauro. Porque a receita e a despesa ela é por proporção de percentual. Naquela época o orçamento era menor do que hoje, mas a despesa também era maior. Então, em 2015 tem o pico, 2015, 55% da despesa em relação à receita. E aí no último ano o Mauro equilibrou as contas para poder, ele não sabia ainda, não tinha definido se seria candidato ou não, mas deu uma equilibrada e caiu bem a despesa em relação à receita. O Emanuel ele tem um caso diferente, que é a despesa vem crescente acima da receita. Chegou ao ponto que em 2020 e 2021 ele ultrapassou a despesa da receita. Tipo, a cada R$100 que ele arrecadava, ele gastava 105. E aumentou significativamente o número de precatórios, que é a dívida da prefeitura com seus credores, que é judicializada. E aí ganha na justiça e vira precatório. Hoje está em torno de 1,7 bilhões de reais a despesa, a dívida consolidada, a dívida geral. Essa dívida ela se mistura entre algumas coisas, que é a dívida parcelamento a longo prazo de empréstimos, a dívida de precatórios, o saldo negativo em caixa e as dívidas de processos que são durante esse ano que foram contraídos. Tem como resolver? Tem. Como? Primeiro passo, cortar despesas supérfluas, contratos superfaturados. Parar essas operações da polícia, deixando de roubar, deixando de fazer os esquemas, deixando de ter pessoas erradas fazendo os atos de corrupção dentro da prefeitura. Vou dar um exemplo. Custou 15 milhões de reais um contrato de software, acho que vocês noticiaram também, um contrato de software que não foi usado. Pagou 15 milhões, pagou 8 milhões, era o contrato de 15, pagou 8 e o software não foi usado. 8 milhões de reais que nunca chegou a ser aplicado. Cada quilômetro de asfalto custa 1 milhão de reais. 8 milhões de reais num software que não usava, dava para asfaltar 8 quilômetros de asfalto. Quantos bairros dava para asfaltar? Dava para asfaltar 2. Porque a média de um bairro médio hoje em Cuiabá é em torno de 4 quilômetros de asfalto um bairro. Então já dava para asfaltar uma média de 2 bairros. Aí teve os semáforos inteligentes, 15 milhões de reais. Dos 15 milhões de reais dos semáforos, a gente tem os semáforos inteligentes na cidade? Não tem. Chegou a pôr até na rotatória, você lembra? mas é verdade. 5. Né? Você lembra disso? Mas foi jogado dinheiro fora. E se não tivesse jogado dinheiro fora ali, 15 milhões de reais, dava para ter asfaltado 15 quilômetros. 15 quilômetros dava para ter asfaltado mais 3 bairros. Eu estou falando de asfalto porque é mais fácil da pessoa sentir na pele. Recentemente, Manuel falou que ia gastar 15 milhões de reais em tapa-buracos. Você vai ver que sempre está nesse negócio, 15, 10, 15, nunca é contratos baixos, sempre contratos altos. 15 milhões de reais em tapa-buraco. Aí o Botelho falou que 15 milhões não dava para tapar um buraco de um dente. Sim. Ah, por favor. Por favor. Se continuar pensando desse jeito, dinheiro não dá para nada mesmo não, mas 1 milhão de reais é dinheiro pra caramba. É muito dinheiro. Mas também não dá para fazer casca de ovo. Mas não, é por isso que eu tô te dizendo, não é fazer casca de ovo. 1 milhão de reais é 1 quilômetro de asfalto mesmo. Não é casca de ovo não, é fazer serviço bem feito. É muito mais barato do que isso no interior. Aqui que se cobra tão caro, aqui que se faz desse jeito, asfalto tem que ter garantia. Existem regras para isso. Tem garantia, lei tem regras, né? tem lei. Asfalto tem que ter garantia. A prefeitura que não cobra. Aí o que acontece? O fiscal de contrato ele tem que ir lá verificar se a base do asfalto foi bem feita, se a subbase foi bem feita, se a gramatura, a espessura do asfalto foi feita da forma correta, se foi feita toda a impermeabilização do asfalto. Aí fica aceitando empresas porcarias que fazem serviços mal feitos e que não dura 2, 3 anos e acha que está tudo certo. E fica por isso mesmo. É uma forma de relacionar com a prefeitura e o dinheiro público. Porque se você não cuidar bem do dinheiro, a aplicação dos recursos, o dinheiro não vale nada mesmo. Porque você não está dando valor ao dinheiro que não é nem é dinheiro do povo, que a prefeitura toma do povo através dos impostos. Então, o que eu falo? Eu cheguei até a ser radical. Eu falei, olha, em 6 meses a gente resolve o problema da prefeitura. 6 meses de gestão. Por quê? Porque eu consigo visualizar, através das nossas fiscalizações, que a gente consegue economizar 400 milhões de reais por ano com muita facilidade, só de contrato superfaturado. Mas que problema da prefeitura?
Saúde, infraestrutura, pagar fornecedor, que a gente sabe que tá... Mas só para você ter uma ideia, você deu um exemplo muito bom. A prefeitura está pedindo um empréstimo de 139 milhões de reais. Não precisa, mas ela está pedindo sob justificativa que quer terminar o contorno leste e que quer terminar o mercado do Porto. Mas você lembra que ela já tinha pedido um empréstimo para o contorno leste lá no passado? Que ela já tinha feito essa fala que ela queria terminar o contorno leste, que ela queria fazer o contorno leste? Você lembra que o mercado do Porto já era uma emenda de um deputado federal e acho que do Bezerra e do Wellington Fagundes? Então o dinheiro daquela época não foi aplicado da forma correta e aí o dinheiro do contorno leste do empréstimo também não foi aplicado da forma correta. E agora estão querendo mais para terminar uma coisa que já tinha o dinheiro para isso. A prefeitura ela tem uma nota péssima no Tesouro Nacional, que é a pior nota que pode ter. Estava suspensa até nesses dias e agora é a nota C, a pior nota. Isso significa que nenhum score de Serasa. Sabe quando sua pontuação está bem baixinha? Está bem baixinha? Então, quando a sua pontuação está bem baixinha, você vai pegar um empréstimo, os juros é mais alto. Os juros é mais alto. Então, pegar um empréstimo com juros extremamente altos, com carências longas, essas carências, o que significa? Não é que os juros vai esperar para começar a contar. Significa que você vai ficar 5 anos sem pagar e os juros vai aumentar por causa desses 5 anos sem pagar. E a prefeitura está fazendo esse procedimento porque ela não tem condições de planejamento de investimento, porque ela gasta mal os recursos públicos. Então eu sou contra esse empréstimo, eu acho que ela tem que ajustar as contas, melhorar a nota no Tesouro Nacional, que não é difícil, é só fazer um equilíbrio fiscal, é só fazer a prestação de contas adequadamente e conseguir recursos com melhores condições. Então quando você fala, tem que ajustar as contas da prefeitura, sim, em todos os setores. Não dá para você pensar que é um lugar só o problema está em todas as secretarias. Só para você ter uma ideia, a Prefeitura de Cuiabá é loteada entre os partidos políticos. Tal partido cuida da Secretaria de Saúde, tal partido... Até pouco tempo atrás falavam que era do MDB a Secretaria de Saúde, eu não sei se ainda é, mas falavam que era do MDB, falavam que tal secretaria era do PV, tal secretaria era do não sei o quê, e loteava os cargos e as secretarias. Parece a Assembleia Legislativa, sabe? Que fica loteando os espaços lá e criaram 10 cargos na mesa diretora e a única mulher lá não participa, né? Então, enfim. Vergonha, né? Agora, o que eu te falo? Se a gente não conseguir cuidar das despesas por secretaria, por pastas e enxergar a prefeitura como um todo e cortar essas despesas supérfluas, a gente não consegue reequilibrar as contas. Porque só existe 2 alternativas. Ou você ajusta as contas, ou vão cobrar mais caro. Porque a prefeitura não quebra. Órgão público não quebra. Órgão público repassa o problema para os outros. Ou corrige o problema ou repassa para os outros. E aí a gente tem que aprender com Paulo Guedes. O que ele fez? Ajustou as contas, diminuiu os impostos, diminuiu impostos, e aumentou a arrecadação com diminuir impostos. Por quê? Porque se diminui impostos, você estimula a participação, a atividade, a economia, o mercado e tudo mais, e isso consegue aumentar a base de arrecadação. No município, nós temos que destravar obras públicas, inclusive está lá no nosso plano de governo, chama Destrava Cuiabá. A gente apresentou uma proposta que é o seguinte, o arquiteto e o engenheiro, hoje ele precisa aprovar um projeto na prefeitura para construir uma casa, um comércio ou qualquer atividade. Só que eu faço um comparativo seguinte, o médico vai fazer uma cirurgia no hospital. Ele manda para a prefeitura o projeto da cirurgia e fala, vou fazer a cirurgia assim, assim, assado, vocês me deixam fazer? Não. Por quê? Porque cabe a competência do médico, a capacidade, a legalidade, a ética, tudo, as condições para que ele possa operar e fazer o procedimento que ele vai fazer. E o arquiteto engenheiro? A mesma coisa. O arquiteto estudou para isso, preparou para isso, se qualificou para isso, foi diplomado para isso. Então o arquiteto sabe das responsabilidades de uma construção civil. O engenheiro também. O arquiteto precisa que a prefeitura diga para ele aonde que vai a janela ou onde não vai a janela? Lógico Mas não é sobre isso, né, Abel? Não, os índices urbanísticos como uso de ocupação do solo, área permeável, afastamento, esses índices urbanísticos, eles já são previstos em lei. Lei de uso e ocupação do solo, Código de Obras da Prefeitura, Plano Diretor, todas as leis que já definem os índices urbanísticos da cidade. Então, o que eu preciso que o arquiteto ou o engenheiro faça? Respeite os índices urbanísticos, correto?
Então, ele assina um termo com a prefeitura falando que tem que responder e ele responde eticamente por respeitar os índices da cidade. Então, se eu sei que no lote só pode construir 75% ou 70%, não sei se vocês já mexeram com construção, 70%, para fazer os 70%, o arquiteto tem que fazer um projeto que ocupe apenas 70% daquela área, que deixe 25% de área permeável, que deixe o afastamento da fachada de tantos metros, que deixe o recuo lateral de tantos metros. Então isso já está previsto em lei. O que o arquiteto tem que fazer? Ser responsável e cumprir a lei. E ele não sendo responsável e não cumprindo a lei, ele é penalizado, porque ele desrespeitou a lei, certo? Então ele não precisa que a prefeitura aprove o seu projeto. Ele só precisa informar a prefeitura que está executando uma obra e executando um projeto. A nossa mudança de mentalidade é o seguinte: nós queremos que os arquitetos, os engenheiros, os responsáveis por obras na nossa cidade, eles registrem a informação dos índices urbanísticos e faça a obra. Na verdade, é desburocratizar essas construções e acelerar, né? É mudar a mentalidade. Você não precisa aprovar um projeto na prefeitura. Você precisa informar a prefeitura o projeto que você vai fazer. A prefeitura, porque o que acontece hoje? Tem muita gente que aprova na prefeitura o projeto de um jeito para agradar o analista da prefeitura e executa de outro. Então, não muda nada, é só um papel burocrático que não serve para nada dentro da prefeitura. O que é o correto? A gente só informa, já tira o documento de início da obra ali e por sorteio, variabilidade, o fiscal vai lá verificar se a obra está sendo executada conforme a legislação local. Pronto. Mudando isso, nós vamos ter todas as obras da prefeitura, todas as obras da cidade desburocratizadas e liberadas. Liberado, deixa o povo construir. Se o povo começar a construir mais, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar a nossa arrecadação de ISS, porque construção também é um serviço de prestação de serviço. Nós vamos aumentar a arrecadação de IPTU, porque um terreno sem construção e um terreno construído vale muito mais. E nós vamos arrecadar mais com ITBI, que também são as negociações de vendas de imóveis e a comercialização. Qual é o maior recurso do município de Cuiabá? 600 milhões vem da arrecadação de ISS, 350 milhões vem da arrecadação de IPTU, e 78 milhões vem da arrecadação de TBI. Não está muito melhor a gente desburocratizar, liberar a construção civil, liberar as atividades e arrecadar mais com isso? É muito mais fácil. A gente apresenta uma proposta também do Cuiabá Online 24 horas, que eu chamo Cuiabá IA, que é inteligência artificial. Não tem como fugir. Inteligência artificial está aí, temos que usar. E usar bem, usar com sabedoria. O que a gente propõe? A gente propõe que os dados da prefeitura sejam todos dados abertos, compartilhados com uma inteligência artificial da própria prefeitura. E aí vai acontecer o seguinte: imagina você que é uma jornalista investigativa e entra lá no site da prefeitura hoje. Para tentar achar um contrato é difícil, porque ou você faz um curso do Portal da Transparência, né? Ou você torce para eles responderem o seu solicitação de informações sem eles quererem que você judicialize para dar as informações que você quer. Mas a gente quer cortar isso, a gente quer que você faça as perguntas para a IA. Você fala, quanto que está gastando de transporte público? E a IA vai pagar e vai te dar os dados. Sabe, a inteligência artificial da prefeitura vai te dar todos os dados que a prefeitura tem. Aí você vai falar, eu quero abrir uma empresa. A inteligência artificial vai falar, você tem os seus dados pessoais? Você tem os dados do tal informação? Tem, está aqui. Ela abre a empresa para você na hora. E se você quiser fazer isso de madrugada? O que tem? Faz de madrugada. Eu tenho ótimas ideias de madrugada. Às vezes eu acordo e falo, cara, eu tenho que fazer isso e tal, e vou lá e quero fazer. Só que às vezes a gente se esbarra, que a prefeitura só abre tal hora, o que você quer fazer não dá para fazer agora, você quer fazer uma solicitação de informação, é 15 dias para responder. Mas nós não precisamos mais disso, nós vivemos em outra realidade, as informações podem ser dadas na hora para você. Além disso, emitir uma nota. Poxa, por que eu não posso emitir uma nota pelo WhatsApp da prefeitura com inteligência artificial? Olha, o meu cliente é tal, o valor é tal, não sei o quê. Manda, a prefeitura já te volta a nota, pronto, a nota já está emitida. Quanto mais eu desburocratizar isso, mais as pessoas vão ter facilidade de emitir notas, mais a prefeitura arrecada com o ISS. Outra questão, cashback cuiabano. Você viu que está na nossa proposta? O que a gente quer que você faça? Você emitiu uma nota fiscal,
você ganhou ponto. Você pediu uma nota fiscal, você ganhou ponto. Você usou estacionamento rotativo, você ganhou ponto. Você pagou o seu IPTU em dia, você ganhou ponto. Você pagou parcelado, ganha um outro ponto. Não é o mesmo de pagar antecipado, mas ganha ponto. Você fez uma compra no mercado, pediu uma nota, ganhou ponto. Sua casa, você tem árvores que está lá no seu quintal, você ganha ponto. Você usa energia solar, você ganha ponto. Você estimular o bom cidadão. Você passou o ano sem tomar uma multa e a gente está querendo fazer que você não tome multa mesmo. Vamos melhorar essa questão aí, tirar esses radares excessivos caça-níqueis. Vamos colocar a lombada eletrônica para monitoramento de segurança em lugares de segurança, porque tem lugar que você tem que respeitar a segurança da via. Agora, se você é um bom cidadão, vamos estimular você a ser um bom cidadão, você vai ganhar ponto. E o que você vai fazer com seus pontos? Você quer agora pagar o seu IPTU, você vai pagar boa parte dos seus pontos. Você quer pagar uma taxa de funcionamento do seu negócio, você vai pagar com os pontos. Você quer pagar um projeto, você vai pagar com os seus pontos. Nós não queremos cobrar de você taxa de alvará, taxa de abertura de empresa ou taxa de aprovação de projeto. Nós não queremos cobrar isso de vocês. Nós queremos que você use os pontos para poder compensar tudo isso. E os pontos também podem ser usados até mesmo para pagar estacionamento rotativo. O cashback ele tem que ser prático. Então, assim, você vai no mercado, está pedindo nota em tudo quanto é lugar, aí você vai estacionar. Poxa, você já fez tudo isso, você tem pontos, usa o seu ponto para estacionar. Ou então você vai numa loja e a loja quer te dar o estacionamento só para você ir lá. Tá lá, a loja usa os pontos das notas que ela já emitiu e usa aqueles pontos da nota que ela emitiu, ela usa para pagar o estacionamento dos seus clientes. É um negócio que ela tá ali, todo mundo no ganha-ganha. Então, isso é uma das coisas que está no nosso plano de governo também. Eu posso ficar falando, eu sei o plano de governo inteirinho, eu que mexi com ele lá junto com todo mundo. Retomando um pouquinho do início da pergunta da Cíntia, ela falou sobre a dívida, né, que a prefeitura tem até o momento, e o senhor mencionou alguns contratos irregulares. Então, assim, o senhor atribui esse rombo financeiro de Cuiabá à corrupção na gestão? Com certeza. E essa corrupção, ela vem de longa data. É importante a gente registrar que o RUARC estava na prefeitura cuidando do Hospital São Benedito, na empresa cuiabana, antes do Emanuel assumir na prefeitura. O RUARC já vem de longa data, vem de Silval, Blairo, Mauro. O RUARC, lembra do RUARC que chegou a ser o primeiro a ser secretário afastado e preso? Então, esse escândalo vem daquela data. Quando eu presidi a CPI da Saúde, e denunciei a RUARC, foi uma pressão gigante naquela época, e a gente demonstrou o primeiro escândalo de corrupção que resultou na Operação Sangria. Eu fiquei animado naquela época, eu falei, poxa, pegamos o esquema da saúde e vencemos. O que aconteceu? Saiu o cara e em vez de corrigir o sistema aproveitou o vazio e colocou outros caras. Aí veio Milton Correia, que agora tem a outra operação, aí veio outro, e vem outro. E alguns desses caras estão também nos contratos com o Estado de Mato Grosso. Algumas dessas empresas que prestam serviço para o município também prestam serviço do Estado de Mato Grosso. O que significa? Significa que precisamos enfrentar com coragem. Ou a gente corta esses escândalos, ou a gente corta esses problemas e fala com coragem sobre esses problemas, as coisas não mudam. Não adianta comprar mídia e jogar por debaixo do tapete, o problema continua lá, falta o atendimento para a população, falta o SUS funcionando, continua tendo o mesmo problema. Por mais que faça um barulho que for, o barulho da mulher da SES continua lá, essa investigação continua lá, do mesmo jeito que tem aqui, tem lá, tem no outro lugar. Por quê? Porque é um sistema que demanda de coragem para enfrentar, inclusive, a classe política para achar uma solução. Se eleito, o senhor vai entrar mesmo, se dedicar mesmo à saúde? O que digo é pôr a sua digital ali, porque o que às vezes acontece é que deixam, por conta do secretário, indicam pessoas de confiança e etc. O senhor quer a sua digital, especialmente nessa pasta? Eu quero. Eu sou arquiteto urbanista, tenho planejamento para a cidade toda, mas todo mundo sabe o quanto eu me importo com a saúde pública. E talvez eu não me lembro
na história de Cuiabá, ainda mais alguém que não é médico, que não é dessa área, eu não me lembro na história de Cuiabá um outro vereador ou deputado que lutou tanto pela saúde da nossa cidade como eu tenho lutado. O Lúdio é médico e tudo mais, mas eu não me lembro dele fiscalizar a UPA, de ele fiscalizar as unidades de saúde, de ele cobrar toda a situação. O Botelho está em 4º mandato na Assembleia Legislativa, eu não me lembro dele fiscalizar. Eu me lembro dele até ter se posicionado contra a intervenção. Então, assim, se tem alguém que se importa de fato com a saúde pública de Cuiabá, esse alguém sou eu. E eu sempre me importei, sempre lutei por ela e vou continuar lutando. E ainda que tenha secretário e outras pessoas, é o lugar que eu vou lá. E se tiver algum vereador que chega e fala, olha, não está funcionando a UPA, eu não quero ser aquela pessoa que vai brigar com o vereador que está reclamando. Eu quero ser o cara que vai lá ver por que não está funcionando. Imagina, tipo, 2 horas da manhã, alguém me liga, ó, tá sem médico aqui na UPA. Eu quero levantar às 2 horas da manhã e ir lá na UPA ver por que não tem médico lá. Porque se o pagamento está em dia, se os contratos estão em dia, por que não tem um profissional de saúde? O senhor não tem medo de oposição, então? Eu aprendi, eu vivi com ela. Sendo ela. Não, é porque assim, o vereador que reclama do mau funcionamento, se o secretário, ou se o prefeito, ou se o governador está afim de resolver, ele vai lá para resolver e morreu o assunto do vereador. Tipo um exemplo, eu sou amigo do Gilberto, pelo menos pensei que era. E eu fui lá e a Santa Casa não estava funcionando, porque todo mundo parou o atendimento da Santa Casa para ir bater palma para o governador na inauguração do outro lado. Eu cheguei lá e falei, gente, não pode, tem paciente aqui esperando o atendimento, tem pais com criança aqui esperando, a saúde de Cuiabá já não estava funcionando bem, e aí a Santa Casa, que era o socorro dessas crianças, parar de funcionar também não pode. Aí o coordenador da unidade falou, não tem como, porque hoje não vamos atender, o atendimento foi paralisado para poder... Eu falei, não tem como, o governador falou lá do outro lado que fez a obra sem paralisar do lado de cá. Aí eu falei, chama o coordenador e pede para vir o pessoal trabalhar aqui. Aí ele falou, não vamos fazer. Eu falei, então tá bom, eu tenho uma arma aqui. Qual? Meu celular. Aí eu comecei a mostrar o vídeo. Quando o Gilberto chegou na unidade, eu fiquei feliz. Falei, chegou meu amigo, vai vir aqui, vamos abrir e vai funcionar. O cara chega me esculhambando, você, não sei o quê. Eu falei, pô, não está funcionando o serviço público. O que a gente espera do secretário? Por que não está funcionando? Se o Abílio está reclamando que esse trem não está funcionando, isso aqui não era para estar paralisado, não. É para estar funcionando. E se o secretário está afim de fazer funcionar, ele vai cobrar o funcionamento. Se o secretário de saúde do município, todas as vezes que a gente foi fiscalizar, eles quisessem solucionar o problema, eles iam falar, resolve lá o problema. Porque resolveu o problema, morreu o assunto. Você lembra da inauguração do HMC? Eu lembro. Você lembra? Eu estava de férias, mas eu lembro. Então, na inauguração do HMC, eles inauguraram a fachada do hospital. E a parte interna do hospital inteirinha estava em obras, estava tudo parado, não tinha serviço. Eles inauguraram só a fachada porque era o final do mandato do Temer. E o prefeito do mesmo partido dele queria colocar a placa do Temer lá. E ele falou, vou inaugurar só a face. Custava ele falar que estava inaugurando fase 1? Custava ele falar que a obra não estava pronta? Não. Ele foi mentir para todo mundo dizendo que estava inaugurando o hospital inteiro. A gente foi lá, fiscalizou, demonstrou, mandou para todo mundo. E aí o povo ficou sabendo que o hospital não estava pronto, aí a justiça foi lá e as coisas foram funcionar. Lidar com a oposição é muito fácil. Muito fácil. De ouvir. Mas você tem essa autocrítica de se achar fácil? O que digo é assim, deputado, o senhor é agressivo nas redes. Agressivo não no modo, né, não. de murro Agressivo é o Botelho, que quase bateu no Lúdio. Murro, né? Eu sou de boa. Um episódio. Você já viu algum vídeo meu batendo em alguém?
Não digo nisso, mas é agressivo colocar a câmera na cara dos servidores. O senhor tem ali um sorriso um pouco cínico, que isso irrita, tira assim o adversário Obrigado do pelo meu sério. sorriso. Não, mas o senhor faz ali Provoca. uma provocação. É claro que o senhor contando aqui pra gente, no estúdio, com ar-condicionado, 6 meses depois, falo do caso do Gilberto do secretário Gilberto, é uma coisa. Agora a coisa ali no momento, o sangue ferve mesmo, né? Poxa, das pessoas que não sabem lidar com a situação. Então não é fácil. O senhor não tem essa autocrítica? Não, sabe por que não? E aí eu vou deixar bem claro. Eu, que estou sempre nas unidades de saúde, cansei de ver. A mãe com o colo na entrada da UPA, mais de 8 horas, sentada na calçada, com o filhinho ali, que aquele lugar não é um lugar para criança, não está preparado para receber criança. Tinha até que ter essa questão de qualificar o espaço para um atendimento de pediatria. E você vê a criança ali no colo da mãe com fome, com dificuldade, mais de 8 horas esperando. Eu cansei de ver os filhos deitados do lado do pai de idade, e numa cadeira quebrada do lado, e o pai numa outra cadeira quebrada, encostado a pé em cima de uma mala, de uma saco, alguma coisa, e aguardando atendimento dentro da enfermaria por 3 dias, dormindo ali, se alimentando mal, sem higiene, sem condição, sem nada. Essas pessoas, elas estão sofrendo e elas reclamam aonde? Quem é que tem sido duro para lutar por elas? Por favor. O cara que bate, o cara que chega lá num posto de saúde ou numa UPA, buscando socorro pro filho, pro pai, pra mulher, pro marido, e vê o pessoal fazendo descaso no atendimento, chegando a chamar a polícia pro cara. Por favor, esse cara não quer que o Abílio seja um bonzinho, queridinho, que fale com amor e carinho pro secretário que não está fazendo serviço decente. Essas críticas de que o senhor atua politicamente, fazendo espetáculo nas redes, então não cola. Se não brigar com eles, eles vão dar atenção? Imagina, eu vou lá e mando um ofício. Olha, senhor secretário, o senhor não está trabalhando direito e está faltando médico. O senhor não pagou a empresa dos médicos, o médico não veio trabalhar. Isso vai resolver? Esses caras são malas, porque eles sabem os problemas, eles têm câmeras nas unidades, eles sabem, eles estão anestesiados com a dor dos outros, eles já não se importam. Eu já fui falar com eles várias vezes, eles abrem as câmeras lá e falam, olha aqui, ó, tá vendo? Hoje está lotado. E o que o senhor está fazendo para resolver o que hoje está lotado? Não tem como ser tão bonzinho com a dor dos outros. Assim, eu tenho essa empatia, eu sinto isso, porque eu já vi. Quantas pessoas eu já vi morrer dentro de unidade de saúde, quantas pessoas eu já vi sofrer, padecer. É que hoje não tem mais a Policlínica do Verdão, tá na UPA. Mas na época que era a Policlínica do Verdão e eu fui lá, eu me lembro de uma senhora, eu não sei se eu posso falar o nome dela, mas eu não vou falar, mas mexeu muito comigo. Ela ficou horas na recepção da UPA para ser atendida. Eu cheguei e não precisava de eu chegar para ela ser atendida, poderiam ter atendido. Eu cheguei, ela foi atendida e faleceu. E ali a família dela desesperada e quem que vai pagar isso? Quem que vai pagar isso? Teve um caso na UPA do Leblon, nova UPA, mal planejada, mas nova. Fui lá na UPA do Leblon, um senhorzinho de idade, não era muita idade, era 60 e poucos anos, e ele com falta de ar, branco. O pessoal enrolando para atender o cara. Aí eu bati na porta de um dos consultórios, a médica sem ninguém dentro da sala, sem ninguém, no WhatsApp, a médica sem ninguém dentro da sala. Eu falei, doutora, tem um senhor aqui na frente que está com falta de ar e o filho dele está desesperado, a filha dele está desesperada. Tem que passar pela triagem, tem que chamar no painel. Eu falei, doutora, só não está atendendo ninguém, o cara está com falta de ar aqui na sua frente. Aí ela falou, tem que chamar no painel.
E ele era o próximo para ser chamado, só que ela estava no WhatsApp e não chamava no painel. Aí ela brigou comigo, ficou gastando tempo brigando comigo. Aí veio o coordenador. Aí quando o coordenador chegou, ela estava atendendo o cara, porque ela chamou o próximo era o cara. E ela foi atender o cara foi entubado. Se o cara tivesse sido atendido 2 horas antes, e ele estava ali mais de 4 horas, se ele tivesse atendido 2 horas antes, ele não precisava ser entubado. Então, assim, você acha que essa dor do próximo, ela tem que ser escondida através de sorrisos bonitos e bons tratamentos, abraços cordiais e amizade, carinho entre toda a classe política? Para. Quem está sofrendo lá não quer o político bonzinho que fica, amor e carinho com todo mundo que faz o trem errado. Quer alguém que bota o dedo na ponta do problema e fala, o problema é esse, e vai brigar com as pessoas pelo problema. Eu sou muito gente boa, sou muito legal, brinco com todo mundo, converso com todo mundo, mas quando está no meu papel de fiscalizar, no meu papel de cobrar, aí eu faço como tem que ser feito. Mas não xingo, não parto com a violência, não vou tentar tomar o celular de ninguém, não vou tentar empurrar ninguém, mas já fizeram comigo, já bateram na minha cara, já me xingaram, já me esculhambaram, tudo mais, mas eu não perco a cabeça. Deputado, outra questão que trazem em relação ao nome do senhor é a questão do teto de votos, né? Que o senhor ali se comunicaria com uma bolha. Qual que é o teto de votos? É o que dizem nas pesquisas, né? O senhor tem um teto de votos ali que seria, o número de eleitores que tem em Cuiabá. 25, 20%, né, Vitória? A gente viu na eleição passada a prefeitura, então, mas né? Qual é o teto de votos? É o número de eleitores e votos válidos de Cuiabá, não é esse? Não seria isso por causa dessa bolha. Por que não seria isso? A eleição, ela só se resolve na urna. Nesse mesmo período da eleição, em 2020, eu estava em 3º lugar nas pesquisas. Estava Emanuel em 1º, Roberto França, candidato do governador, em 2º, e eu em 3º lugar. Se essa pergunta fosse feita em 2020, nesse mesmo período, o teto de voto seria o quê? Está em 3º lugar? E chegou o final do 1º turno, eu ganhei em 1º lugar. E o 2º turno eu perdi por 1% e as pessoas nem atribuem mérito ao Emanuel, falam que eu que perdi para mim mesmo, não foi nem o Emanuel que ganhou. Então qual é o teto de votos? Eu fui o 2º deputado mais votado e nenhuma das pesquisas mostravam que eu teria essa possibilidade de ser o 2º mais votado. A maioria das pesquisas pontuavam que eu perderia em 4º, 5º lugar, que o Emanuelzinho estava em 1º lugar nas pesquisas em Cuiabá. Então o teto de voto daquela pesquisa de 2022 era que eu ia perder pro Barbudo, pro Medeiros e para todo mundo que estivesse na... Então, o que falo assim, vocês não têm, ou você, que digo vocês, você, a sua equipe, o seu marketing, essa leitura então de uma quali, não dessa quanti, que tem esses números, que é o seguinte, esse trabalho de rejeição e esse trabalho de furar essa bolha, que o senhor tem sim. E a gente o Mauro foi um dos mais votados, certo? O Mauro foi um dos mais votados e para a reeleição agora ele fez o 1º turno, a reeleição dele para governador. Está uma avaliação muito boa e tudo mais, correto? E reconheço, a avaliação do governador Mauro Mendes é uma avaliação muito boa. A gente ouve isso nas ruas, vamos ver? Só que ele teve uma rejeição de 23% na reeleição. Ele venceu no 1º turno, mas a rejeição dele está em 23%. Se você perguntar para o servidor público que tem uma certa raiva dele por questão de RGA, a rejeição dele é bem mais alta do que isso. Até porque o RGA do servidor, junto com o Botelho, o Mauro não paga de jeito nenhum. E o Botelho deu a resguarda. O Botelho foi um dos que segurou os direitos dos servidores públicos na Assembleia Legislativa para poder fazer o combinado com o Mauro Mendes. Se fosse na época do Pitaco, já estava cheio de plaquinha lá na frente da Assembleia Legislativa e um monte de manifestação. Mas o Botelho e os demais deputados se calaram e seguraram. Se você perguntar para os pescadores, o Mauro não está com uma avaliação muito boa não, porque essa lei da pesca prejudicou muito os pescadores. E não adianta dar um salário para eles, que eles ganhavam muito mais com a sua atividade profissional. Se você fizer uma pesquisa entre a Polícia Militar e aqueles que passaram no concurso e estão esperando ser chamado, a rejeição do Mauro também está alta ali. Porque faz muito tempo que ele não dá os reajustes para a Polícia Militar e também faz muito tempo que ele não chama os profissionais que... Mas pesquisa não é sobre nicho, né? Então, justamente isso que eu estou te dizendo.
Pesquisa reflete momento. Pesquisa reflete momento, pesquisa reflete localidade, aonde essa pesquisa foi feita, qual é o público que essa pesquisa for feita. Se você fizer uma pesquisa dentro da Assembleia Legislativa, o Botelho está em primeiro lugar. Então o senhor não acredita, por exemplo, nessa rejeição que avança 40%? E por favor, não me venha com um discurso de que eu não sinto isso na rua, porque ninguém que não vota em você também não vai chegar, né? Não tem nenhuma pesquisa que me pontua com 40%. De rejeição? Nenhuma tem isso. As que se compram, não que se compram. Contratadas pelos adversários. Se compram, né? Alguém compra, alguém paga, né? Alguém paga, então pesquisas que se compram. Encomendar. Melhor termo, desculpa. Eu preciso melhorar esse vocabulário. Então essas pesquisas encomendadas por pessoas de interesse público, elas muitas das vezes me colocaram, por exemplo, na Percent, com 24% de rejeição. Na Percent, tá? E eu tenho acompanhado e tenho pedido, todas que são registradas, eu peço cópia pela Justiça Eleitoral, assim como vocês também podem fazer esse pedido. E todas eu tenho visto que a média está entre 20, 24, 23, 25. Essa da Exame colocou com 30%, tá? Então é uma variação natural. E quando a gente pega essas pesquisas, a gente estratifica ela. Existe um software chamado Power BI, não sei se vocês já ouviram falar, da Microsoft. Você consegue cruzar grandes números de dados. E a gente estratifica para saber de onde vem a rejeição do Abílio. A maioria dos que rejeitam o Abílio são eleitores do Lúdio. São pessoas que são mais ligadas à ideologia da esquerda. E aí é mais difícil mesmo de converter esse voto. E uma outra boa parte são ligados à Assembleia Legislativa. São servidores do Estado. Servidores da Assembleia, nem é do Estado. É da Assembleia Legislativa, que tem 2.500 servidores ali contratados. E por isso o senhor não vê assim que pode ser prejudicado por essa questão de ser uma imagem tão da direita? Então, num possível segundo turno, o senhor acha que vai converter esses votos para o senhor? Tem muita coisa para acontecer até lá. Eu acho que quem gosta de Cuiabá mesmo vai estudar as propostas, as melhores soluções para Cuiabá. E quem vê os planos de governo e vê o nosso plano de governo vai ver que as nossas propostas são as melhores. E a gente não está nem propondo praia na nossa cidade. Você viu que tem um candidato aí que está falando que para ganhar a eleição de Cuiabá vai colocar uma praia artificial em Cuiabá. Por favor. Perfeito. O senhor tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, ele já veio aqui, ficou ao lado do senhor na pré-campanha. O seu adversário Lúdio tem o apoio do presidente. O seu adversário Eduardo Botelho tem o apoio do governador. Dentro desse contexto, para o senhor, quem que leva vantagem perante o eleitor cuiabano? Olha, nós estamos aí com uma candidatura de direita e 3 candidaturas de esquerda. Essa é a realidade da nossa cidade, onde você tem aí o próprio Botelho, que defendeu o Lula, já falou que é fã do Lula, que gosta do Lula e tudo mais, já falou mal do Bolsonaro, falando que não acreditava que o Bolsonaro ia ganhar a eleição para presidente. O Botelho esteve em Rondonópolis quando o Lula esteve aí, ficou lá do lado do Lula, esteve em várias atividades e já defendeu o Lula publicamente. Então é um candidato de esquerda que tem o apoio do governador, que recentemente também estava bajulando o Lula lá em Várzea Grande. Era um presidente, né, deputado? A gente o cara, eu via, bajular assim, você vai num evento com o Lula lá, assina os termos, vai embora, mas você não precisa puxar saco do cara. Se o senhor for eleito, depois a gente volta na pergunta, mas se o senhor for eleito, ele vier aqui, o senhor não recebe ele nem como uma autoridade de Estado? E vai adiantar o quê? Uma boas-vindas, mostrar que o cuiabano é sim receptivo. Boas-vindas não. Não? Então vamos voltar aí a pergunta. Não tem menor interesse de dar boas-vindas para Lula em Cuiabá. Interesse nenhum de dar boas-vindas. Se ele fizer por Cuiabá o que ele fez pelo Rio Grande do Sul, nós estamos ferrados. Não fez nada. O que ele tem que fazer com a gente é cumprir os devidos critérios constitucionais. Os repasses obrigatórios, os projetos que são aproveitados. E ele tem só mais 1 ano, 2 de mandato, porque pós-eleição encerra o mandato dele em 2026. Então, não tem preocupação com isso. Ele não se reelege? Se depender das pesquisas, que nem você está falando, as pesquisas pontuam que a rejeição dele está uma das mais altas, os índices de aprovação dele nem no Nordeste não estão bem, a picanha ainda não chegou, né? Aquela questão dos preços só subiram, os impostos aumentaram,
a comprinha da Shein foi pro pau. Voltando à questão de quem leva vantagem perante o eleitor cuiabano, então Lúdio, pelo seu discurso aí, já está fora. O cuiabano é bolsonarista? Não, não é só que o cuiabano é bolsonarista. É abelista. Bom seria, né? Não, eu acredito que o cuiabano, ele é conservador, que ele defende a família, nós que somos cuiabanos, nós temos essa cultura de valorização da família, nós temos essa cultura do trabalho. Você sabe que Cuiabá é conhecida como a terra da oportunidade, quem vem para cá gosta de trabalhar, ou seja, o Boulos nunca conseguiria sobreviver na nossa cidade, porque não é muito critério dele ali, mas a nossa cidade é para quem gosta de trabalhar, quem gosta de desenvolver, quem gosta de ter ou oportunidade de trabalho ou de empreender. E na nossa cidade, a gente percebe que essas culturas nunca vai deixar de ter um prefeito de esquerda na nossa cidade. Um prefeito do PT aqui, improvável, isso não ganha. Agora, o que ocorre é que a máquina funciona muito na nossa cidade. Tem muito eleitor que vende voto, tem muito eleitor que troca os seus valores, os seus princípios por negociações que não são lícitas. Então, a nossa cidade ainda é uma cidade que tem muita corrupção. E se existe um prefeito corrupto, é porque a maioria dos vereadores também são. E se existe vereadores e políticos corruptos, é porque boa parte dos eleitores também são. Então, esse é um ciclo. Então, a nossa cidade precisa aprender a mudar esse comportamento de escolha de representação política. E nós estamos aí para lutar e conscientizar. O resultado, ele é um mero resultado do trabalho. Teve uma vez um cara que falou que aqui em Cuiabá não ganha quem tem quem tem as melhores propostas. Alguém falou assim, a vitória em Cuiabá não significa que é a melhor proposta ou é o melhor candidato. Significa que tem o melhor marqueteiro, porque às vezes mascara o mau candidato e ganha a eleição sendo ruim, sendo corrupto, sendo difícil. Tanto é que você vai lembrar que o Mauro, por mais que tenha as melhores propostas que tem, perdeu para o Silval, né? Ele foi candidato 3 vezes para ganhar uma eleição. E pensando assim, Abílio no segundo turno, quem que o senhor prefere encarar dos candidatos? Eu prefiro que acabe no primeiro turno. E o senhor acredita que pode levar essa no primeiro turno, diferente? Pode acontecer. Vai que aqueles eleitores estavam indo para a urna, o ônibus quebrou e eles falaram, não vou votar no irmão do dono desse ônibus. E o senhor acha que... É difícil não entrar com algumas situações que acabam sendo de humor, né? Não. Imagina, a pessoa está indo para a urna, fura o pneu do carro num buraco, ela fala, puxa, o dono dessa empresa é o filho do Botelho, eu não vou votar nesse cara mais. Desiste ali, né? Deputado, agora já caminhando para a reta final, prometemos, né, mais umas 2 perguntinhas, Vitória. Sobre assim, a gestão Emanuel em si, rapidinho, o senhor pretende fazer essa devassa nas contas e nos contratos da gestão Emanuel, né? Como que o senhor classifica esse estilo de política dele? É um modelo atrasado, calçado em corrupção? Como que o senhor vê? Aninha, ninguém rouba sozinho, ninguém faz nada errado sozinho. Não que eu esteja dizendo se está roubando ou não está, mas eu estou dizendo que depois de 21 operações da polícia dentro da prefeitura de Cuiabá, alguma coisa não está muito bem. Mas imagina o seguinte, você contratou uma empresa para vender medicamentos para a prefeitura de Cuiabá. A empresa tem um contrato de entregar 1000 unidades de medicamento. Ela vai lá e entrega 100. A responsabilidade é da empresa, a responsabilidade é da prefeitura, mas a responsabilidade é do fiscal de contrato, que assinou o atestado dizendo que recebeu menos. A responsabilidade é de uma outra rede de pessoas que deveriam ter fiscalizado isso e que fizeram vista grossa. Então o problema é sistêmico. É sistêmico. Não tem como uma única pessoa ser responsável. Tem um conjunto de pessoas, tem uma cadeia de controle que acaba sendo responsável junto com isso. Então nós precisamos apurar esse funcionamento, corrigir esse defeito de funcionamento e botar a prefeitura em ordem. Eu gosto de comparar com a situação na Argentina,
A Argentina estava com mais de 140% de inflação. Ou seja, uma das inflações mais graves da história da Argentina. E eu não me lembro de ter visto um país com um percentual da América do Sul ou América Latina, um país com um percentual tão alto de inflação como estava o caso da Argentina. O Milei assumiu, em poucos meses que o Milei assumiu, a Argentina começou a estabilizar os seus... já teve o quarto superávit e já está começando a estabilizar a inflação do país, em poucos meses. O governo brasileiro conseguiu ter superávit pela primeira vez com o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Pela primeira vez em muitos anos. Porque o que ocorre? Quando você ajusta as coisas, quando você rompe com o ciclo de corrupção e quando você rompe com o processo de superfaturamento, desvios e descaso com dinheiro público, você consegue fazer a máquina começar a funcionar. E isso não tem nada a ver com o servidor? Tem a ver com... Tem várias formas. Lógico que tem servidor junto. Não existe isso de não tem nada a ver com servidor. Tem servidor que participa desse processo, sim. Tem servidor que é responsável também. E a maioria desses servidores que são responsáveis são servidores comissionados e indicados políticos que estão envolvidos nesse processo. Não tem como dizer que não tem. O servidor efetivo é mais difícil dele fazer isso. Porque ele teme tomar um PAD, um processo administrativo, perder o concurso dele. Então, muitas vezes é por isso que a prefeitura ou outros órgãos não fazem concurso público. Porque aquele que entra pelo concurso público, ele entra com a segurança de que ele conquistou o direito de estar ali. Ele estudou, lutou para estar ali, para ser o melhor profissional, para lutar pela saúde. E às vezes ele é até desestimulado, porque ele estuda, se prepara e tudo mais, e aí ele é lotado para trabalhar na central de distribuição de medicamento. Aí ele chega lá, o prefeito vai lá e coloca alguém que é amigo da primeira-dama e é formado em turismo, um turismólogo. Você lembra disso? Que motivação que o servidor que está lotado lá, estudou farmácia, foi lá, se preparou, técnicas e tudo mais, aí chega um cara que é formado em turismo, não entende de curva ABC, não entende de histórico de consumo, de história de distribuição, preparo de compra, não entende de nada, mas é amigo da primeira-dama. Que motivação que tem? Então, o servidor hoje na Prefeitura de Cuiabá, os bons servidores da Prefeitura de Cuiabá, e tem muito servidor bom, eles estão em processo de desânimo, de desmotivação. Deputado, agora para finalizar mesmo a entrevista... meia hora que eu quero finalizar. Agora vai. A questão que saiu na mídia também recentemente, envolvendo o assessor do senhor, né, o jornalista Rafael Costa, que ele foi alvo de busca e apreensão e também acusado de produzir fake news, né, sobre o candidato Botelho. Eu queria saber o que o senhor achou dessa história, ele, como avaliou essa investigação contra ele. Então vamos lá, por partes. Primeiro que o Rafael não é meu assessor, apesar de estar sendo colocado desta forma na mídia, mas ele não é. O Rafael é jornalista que trabalha como freelance. Eu não sei se vocês conhecem, acho que isso é muito normal da profissão do jornalismo. Então, quando a gente quer fazer um release, uma matéria, eu tenho um jornalista em Brasília que acompanha a gente lá e eu preferi por ter um lá por causa que as pautas acontecem lá. E aqui em Cuiabá eu precisava de alguém que ajudasse a conversar com a imprensa local. Aí eu falei, Rafael, quanto que você cobra por matéria? Ele deu um preço, tá? Por questão de ética, não vou falar sobre isso, tá? Ele deu um valor e a gente contrata por serviço. O que eu avaliei? A escrita dele, ele é muito bom. Desculpa, não sei se vocês já viram os textos que ele produz. O Rafael, eu não estou avaliando ele, personalidade, não, estou avaliando o trabalho dele. E ele escreve muito bem. E tem outros jornalistas muito bons também, que também escrevem muito bem. Mas o Rafael em si, eu gostei do texto dele. E dessa forma eu falei, manda para nós. Eu te contrato, você faz o serviço, manda para nós para fazer serviço. Ele não trabalha comigo, não trabalha no meu gabinete, não é lotado no meu gabinete, não é meu assessor nem nada. Mas do mesmo jeito que eu já pedi para o Rafael escrever textos e mandar textos, eu já pedi para outros jornalistas também escrever textos e mandar textos. Isso depende da disponibilidade e dos valores que a gente fecha esse contrato. E nem é um contrato, é uma prestação de serviço direta. Enfim, ele escreveu um jornal. Esse jornal que ele escreveu é dele, ele assina o jornal. Não é um jornal que ele inventou, esse jornal é dele, tem parece que tantos anos do jornal, fui saber lá, e ele mesmo escreveu. As matérias que estão no jornal não são fake news, são matérias que estão no Ministério Público.
Ele, pelo menos, ele me explicou e a gente foi verificar. Eu falei, ó, Rafael, tá dando um problema aí, o pessoal tá falando que sou eu que estou envolvido nisso. Eu não estou envolvido nisso. E pelas matérias que eu vi lá, só você pesquisar no Google mesmo, acho que tem matéria até no Media News aí, que vai estar falando da Operação Bereré. Tanto foi falado sobre a Operação Bereré. E o Botelho chegou a fazer um acordo de devolver dinheiro e tal, para poder cessar o processo não dar continuidade. Ele aceitando a culpa de que havia um problema de escândalo ali naquela situação e ele devolveu o dinheiro para não seguir. O que o Rafael fez, pelo que eu vi ali, foi pegar essas matérias e publicar no veículo. O juiz entendeu que havia alguma distorção de entendimento, mas não era nem o fake news. É que a decisão do pedido da turma do Botelho era que estava representando o pedido de não voto. E no período anterior à eleição, você não pode falar para não votar no Botelho. Antes de começar a eleição, não pode. Quando começa a eleição, você pode pedir para votar em você, que nem eu vou pedir agora. Meu nome é Abílio, eu estou com a Vânia, vote 22. E você pode pedir para não votar no outro. Não vote no Botelho. Então, você pode fazer isso. Mas só quando começa a eleição. Quando a gente está no período pré, não pode. E eles entenderam que aquele jornal, que fazia uma imagem negativa do Botelho, poderia estar representando um pedido de não voto para o Botelho. E o juiz pediu para retirar o jornal de circulação. Direito do juiz de decidir o que ele quiser. Ele interpreta a lei, ele aplica a lei e pronto, interpretou isso e pediu para fazer busca e apreensão no jornal. Não tem nada a ver com isso. Aí é um problema deles. Sobre o Rafael, eu continuo pensando que ele é um bom jornalista. E eu acho que ele presta muito bem o serviço de escrita e jornalismo. Eu até me surpreendi com o exagero de muitas notícias como foram colocadas, mas não tem problema. A gente está mais ou menos a 1h30 aqui de entrevista e o senhor tem focado as críticas especialmente no candidato Botelho. É o candidato que o senhor mais teme? O senhor não tem medo da força do Lúdio, essa força da esquerda, ou até esse capital político que, ainda que tenha uma mancha aí do Emanuel, ele tem sim uma força política, a gente não pode negar, que vai vir aí junto com o candidato Kennedy. O Botelho é seu principal rival nessas eleições? Eu acredito que a gente fala muito do Botelho pela semelhança com o Emanuel. Na minha visão política, o Botelho e o Emanuel é a mesma coisa. Dá 6 por meia dúzia, não faz diferença nenhuma para mim. O Botelho e o Emanuel é a mesma coisa. E eu sempre briguei com a gestão do Emanuel. Já a questão do Lúdio, eu critiquei aqui também. Eu critiquei aqui no próprio entrevista e volto a criticar novamente. Eu acho que o Lúdio, ele não tem condições de ser o prefeito de Cuiabá justamente pelas ideias que ele representa. Muita gente até fala, se o Lúdio tivesse em outro partido, se o Lúdio fosse de outra forma, se ele representasse outras ideias. Mas ele é do PT, ele representa as ideias do PT, que são favoráveis ao aborto, que são favoráveis a pautas das quais a gente não é a favor. Então não tem como eu ser. Eu defender ou falar bem do Lúdio. Agora, eu falar mal do Lúdio, falar mal do PT é chovendo molhado, porque isso todo mundo sabe que eu, como de direita e bolsonarista, de modo algum vou achar que é o melhor para Cuiabá um candidato da esquerda, de jeito nenhum. Perfeito. Okay. Muito obrigada, candidato Abílio, obrigada, Vitória. Semana que vem a gente tem mais um candidato aí na nossa entrevista semanal com os principais candidatos a prefeito de Cuiabá. Tchau, tchau.